Vem aí a primeira Semana Nacional de Regularização Tributária do Conselho Nacional de Justiça. Mais uma oportunidade para os contribuintes regularizarem seus Sobre as débitos. negociações Na Semana de Regularização, algumas informações gerais bem importantes. Poderão ser objeto de transação os créditos, mesmo em fase de execução ajuizada, ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não, cujo valor a ser objeto da negociação seja igual ou inferior a 50 milhões de reais. A transação permite o parcelamento com ou sem alongamento do prazo de 60 meses. E o oferecimento de descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela PGFE. A parcela inicial deve ser paga no mês da adesão, no valor mínimo de R$ 100, exceto para o microempreendedor individual, que será de R$ 25. As demais parcelas serão acrescidas de juros Selic, mais 1% em relação ao mês em que o pagamento for efetuado. A adesão às propostas poderá ser feita no período das 8 horas do dia 11 às 19 horas do dia 15 de dezembro, exclusivamente através do portal Regularize. Vamos ver as características detalhadas de cada modalidade? Começando pelos créditos em dívida ativa. Temos aqui 3 possibilidades. A primeira delas é a regra geral de pessoas que têm dívida ativa com a União, e ela é subdividida em 3 hipóteses. Essa primeira se aplica a pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, santas casas de misericórdias, cooperativas, sociedades civis em parceria com a administração pública ou instituições de ensino. Nessa modalidade, a entrada corresponderá a 6% do valor consolidado da dívida e poderá ser pago em até 12 meses. O saldo remanescente após o pagamento da entrada poderá ser pago em até 133 meses, com redução de até 100% do valor dos juros, multas e encargos. Nesse caso, em que não houver concessão de desconto por conta da capacidade de pagamento do contribuinte, ou ainda no que se refere às contribuições sociais do empregador e do empregado a serem recolhidos em favor do INSS. O saldo poderá ser pago em até no máximo 48 meses. No caso das demais pessoas jurídicas, a regra quanto à entrada é bem parecida. 6% do valor consolidado da dívida, mas o pagamento deverá ser efetuado em no máximo 6 meses. O saldo remanescente após o pagamento da entrada poderá ser pago em até 114 meses, também com redução de até 100% do valor dos juros, multas e encargos. Já nos casos em que não houver concessão de descontos por conta da capacidade de pagamento do contribuinte, ou ainda no que se refere às contribuições sociais do empregado e do empregador a serem recolhidas em favor do INSS, o saldo poderá ser pago em até no máximo 54 meses. A terceira possibilidade de negociação nesta modalidade se aplica às seguintes hipóteses: créditos inscritos há mais de 15 anos e sem garantia ou suspensão de exigibilidade. Créditos inscritos com exigibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos. Créditos inscritos de devedores falidos em liquidação ou intervenção. Créditos inscritos de empresas com CNPJ irregular. E créditos inscritos de pessoa física falecida. Condições: a entrada corresponderá a 6% do valor consolidado da dívida e poderá ser paga em até 12 meses. O saldo remanescente, após o pagamento da entrada, poderá ser pago em até 108 meses, com redução de até 100% do valor dos juros, multas e encargos. E nos casos em que não houver concessão de desconto por conta da capacidade de pagamento do contribuinte, ou ainda no que se refere às contribuições sociais do empregador e do empregado a serem recolhidas em favor do INSS, o saldo poderá ser pago em até no máximo 48 meses. A segunda modalidade é quanto à transação de contencioso de pequeno valor relativa ao processo de cobrança da dívida ativa da União. Aplica-se a pessoas físicas, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O valor inscrito em dívida ativa consolidado deve ser de até 60 salários mínimos, inscritos há mais de um ano. A entrada deverá corresponder a 5% do valor consolidado da dívida e poderá ser paga em até 5 prestações mensais e sucessivas. O saldo remanescente, após o pagamento da entrada, poderá ser pago em até 55 meses,
com redução de até 50% sobre o valor do total. Quanto maior o número de parcelas, menor o percentual de redução. Finalmente, a terceira modalidade trata dos casos de decisão transitada em julgado desfavorável ao contribuinte, quando os créditos inscritos na dívida ativa estiverem garantidos por seguro-garantia ou carta-fiança, antes da ocorrência do sinistro ou no início da execução da garantia. Nessa modalidade, o valor da entrada varia de 30% a 50% do valor da dívida, com o restante pago em até 12 meses. Quanto maior a entrada, maior o tempo para efetuar o pagamento. Nessa modalidade, o benefício é somente o pagamento parcelado, não havendo previsão de redução quanto a juros, multas e encargos. Lembrando mais uma vez, pessoal, todas essas condições que vimos valem para todos os créditos negociados na primeira Semana Nacional da Regularização Tributária do Conselho Nacional de Justiça. Será entre os dias 11 e 15 de dezembro, mas